Olá, boa noite, Vândria, Luiz Carlos, oi, boa noite a todos que estão aí, que estão chegando. É um prazer enorme estar aqui, né? Já são 20 horas, então vamos começar. Primeiro fazendo aí dentro de cada um de vocês uma prece de agradecimento. Agradecimento pela vida, agradecimento por esse momento. E eu quero imensamente agradecer a oportunidade de estar aqui e sem dúvida nenhuma a possibilidade de aprender, de crescer, né? Ao preparar um texto, alguma coisa para poder compartilhar com vocês. Então eu me sinto muito feliz de estar aqui, agradeço ao CFA a oportunidade desse momento, né? Então que Deus nos proteja, nos abençoe, proteja a casa de cada um, os familiares, amigos, enfim, né? Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho a respeito da afetividade humana. Então a ideia é refletir um pouco a respeito de um tema tão importante, tão necessário para a vida da gente, né? E que muitas vezes a gente deixa de lado. Às vezes a gente acha que está tudo muito bem resolvido na nossa vida, os aspectos relacionados a relacionamentos interpessoais, né? Mas nem sempre. Mas enfim, é sobre isso que nós vamos conversar um pouco hoje aqui. E eu conto aí com a vontade de vocês, né? Com que vocês abram os corações. Eu costumo dizer que quando a gente fala, acho que quem fala é o que mais aprende, né? Porque o ouvido está perto da boca. Mas enfim, vamos lá. Tudo que eu vou falar para vocês hoje aqui está baseado em estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, em alguns textos da Joana de Ângeles. E aí eu acabei me pautando, né, em coisas, né, em textos desses dois textos, seja o Evangelho ou a Joana, para poder então extrair um pouco do que eu vou falar aqui. Enfim, a gente vai falar de afetividade humana e o papel dela na nossa vida, de um modo geral. A primeira coisa que eu considero importante a gente conversar é sobre a afeição. Então, olhando lá para o dicionário, a gente vai para o significado, né, da palavra, e aí a afeição, de acordo com o nosso querido dicionário, é um sentimento de carinho, de ternura por algo ou por alguém que a gente gosta, né? Então, ter afeição por alguém é ter carinho por alguém, ter carinho por algo, né? Ter carinho por um trabalho, por um animal, por uma planta, por uma pessoa, enfim, é ter afeição. A afetividade, para Joana de Ângeles, ou melhor, ela explica que a afetividade é um sentimento inato ao ser humano, ou seja, é um sentimento que nasce com cada um de nós em todos os estágios do seu processo evolutivo, ou seja, é um sentimento de ternura e de carinho que todo mundo tem desde que nasceu e que isso vai com a gente ao longo da nossa vida, não importa, desde quando a gente é pequeno até quando a gente é adulto, idoso. A afetividade é algo que nos acompanha, né? Ter afeto, ser afetuoso é algo que existe dentro de cada um de nós. E aí, olhando para os mandamentos, né, que traz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando perguntado a Jesus sobre os mandamentos, ele traz assim como o primeiro e o principal mandamento é o seguinte, ele dizia que o primeiro mandamento, o mais importante deles é: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É muito interessante, porque Jesus, ele dizia isso, né? Que o primeiro mandamento, a primeira coisa que a gente tinha que se fixar estava relacionado ao amor por Deus, ao amor de fato, né? O amor verdadeiro que vem do nosso coração. E aí eu fiquei pensando, bom, se a gente olhar lá para o Livro dos Espíritos, na pergunta 4, existe uma questão quando o Allan Kardec começa a falar sobre a existência de Deus, né? Fazendo um parênteses aqui dentro dessa questão do mandamento.
E aí o Allan Kardec, ele pergunta para a espiritualidade onde se pode encontrar a prova da existência de Deus. E a espiritualidade, entre outras coisas, diz o seguinte: procura-se a causa de tudo o que não é obra do homem, e a razão lhe responderá. Então, fazendo um comparativo ou uma reflexão em torno desse primeiro mandamento com essa resposta da espiritualidade, quando Jesus dizia que era preciso amar o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, e quando a gente ouve da espiritualidade, ou quando a gente lê, né, no texto da espiritualidade dizendo que Deus está em tudo aquilo que não foi criação do homem, penso aqui, né, chego à conclusão que todos somos Deus, porque nós somos uma criatura que não foi feita pelo homem, né? Então, assim, a criatura, a natureza que faz o genes, né, se conectar e crescer e transformar o braço, a perna, o cérebro, da onde vem isso? Não é o homem que faz isso, é Deus. Então, se tudo aquilo que vem de algo que não foi construído pelo homem é Deus, isso significa que nós somos Deus. Todos nós somos Deus. Temos Ele dentro de nós. E a partir daí, quando eu volto para o primeiro mandamento de novo e vejo, né, o que Jesus dizia, que era preciso amar a Deus sobre todas as coisas e do fundo do coração, isso significa que a gente precisa amar a nós mesmos, amar uns aos outros, né? Então, isso é fundamental. E aí ele ressalta como um segundo mandamento, também importante, que é: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Então, uma coisa amarra na outra, né? Então, se a gente vai falar de afetividade, é preciso falar de amor. É preciso falar da maneira como Jesus entendia o amor. É preciso falar o que o Evangelho nos ensina a respeito do amor. Sentimento esse tão importante e necessário para a nossa vida. Então, se a gente precisa amar uns aos outros e se amar, é preciso que a gente considere que ao longo da nossa vida a gente vai precisar colocar em prática esse amor que está dentro de cada um de nós, né? Esse amor por Deus, esse amor pelo outro, se colocando no lugar do outro, tendo a empatia por ele, tentando olhar com os olhos dele, né? Com os olhos das outras pessoas. E aí a gente entra aqui na lei de amor, também prevista lá por Jesus, e isso está lá dito pelos espíritos para Allan Kardec, e ele diz que o amor resume a doutrina de Jesus. Então veja que falar de amor não é falar de doutrina espírita. Falar de amor é falar da doutrina de Jesus. É falar de Jesus. Era o que ele pregava, era o que ele acreditava, era o que ele buscava, né? O amor é um sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Isso é muito interessante pensar sobre essa ótica, né, de como a espiritualidade coloca o amor, porque ele faz uma comparação com o sol. Então, o amor que existe dentro das criaturas humanas é como se fosse um sol que tem dentro dele a condensação, a junção, a reunião de todos os desejos, sentimentos, segredos, pensamentos. Tudo isso é amor. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, tudo que a gente faz, tudo isso precisa partir desse foco, desse centro que é o amor, né? Desse sol que está ali dentro do amor. Então, a pessoa que ama, ela vive isso de maneira intensamente, né? E de uma maneira muito sutil, muito suave. Feliz aquele que ama. Feliz é aquele que ama porque não conhece nem a angústia da alma e nem a angústia do corpo. Ele acaba tendo aí os seus pés leves, né? A caminhada dele se torna mais leve, a vida dele se torna mais leve e ele acaba se transportando para fora de si mesmo. O que é isso, né? Transportar-se para fora de si mesmo. Significa que quando a gente ama de fato, a gente não olha só para o nosso umbigo. A gente não olha apenas para as nossas frustrações, egoísmos, dificuldades, até porque isso não vai existir. Porque a pessoa que ama para valer, a pessoa que ama verdadeiramente como sol, né? Como se o amor fosse esse sol que aquece, que mantém vivo, que traz energia, a vida passa a ser mais leve, né? E é muito lindo, isso é o que o Evangelho está trazendo para a gente. Então, o amor é um sentimento de excelência.
Os sentimentos, como o amor ele é o principal sentimento do ser humano. Ele é o mais especial, ele é o mais importante. E aí, os sentimentos que o ser humano vai desenvolvendo ao longo da vida, eles partem do instinto, que é como se fosse o germe que vai brotando e transformando aquela sementinha em amor. Tudo isso para dizer que há em cada um de nós, depositado dentro de cada um de nós, da nossa alma, do nosso espírito, da nossa essência, existe, mesmo que seja a semente. Não importa se a pessoa ela é uma criminosa, se a pessoa é má, se a pessoa demonstra, né? Ela apresenta demonstrações de que ela não é uma pessoa de boa índole, que ela deseja o mal. Mesmo essas pessoas possuem dentro de si esse sentimento que é o amor, porque Deus colocou dentro de cada um de nós, porque Ele acredita e Ele sabe e Ele diz que o que vai transformar a vida das pessoas, dos espíritos que vivem na Terra, é esse sentimento, o amor. E aí, ele é uma essência divina. Ele é uma chama de um fogo sagrado. É muito lindo isso, né? Que a espiritualidade coloca no Evangelho. Que o amor, ele é um fogo sagrado. Ele é a chama desse fogo sagrado que nos mantém vivos, né? Então, é preciso que esse amor, ele cresça dentro da gente. Ele vai ganhando aí, se desenvolvendo a partir das nossas atitudes, a partir da nossa inteligência, ou seja, não basta eu dizer que eu sou ético, eu tenho que viver de maneira ética. Não basta dizer que eu leio tudo, que eu sei tudo, se eu não vivo aquilo que eu estudo, aquilo que eu aprendo. Então, é importante que a gente pense que eu só vou desenvolver o amor dentro de mim, eu só vou fazer com que esse germe se transforme nesse sentimento se eu começar a me dedicar a entender como é que funciona a vida, a olhar mais para quem eu sou, o que eu faço, como são as coisas em minha volta, né? E quando eu começar a agir de maneira prática, viver de fato os mandamentos, né? O que o Cristo nos ensinou. E aí, tem aquelas pessoas que vocês já devem ter ouvido falar, né? Tem pessoas que falam que as pessoas são tão complicadas que elas preferem amar ou que elas amam muito mais os animais, as plantas, do que o ser humano. Eu mesma já vi algumas pessoas dizerem isso. Deus me livre, eu não dou bola, eu não quero saber, eu prefiro me relacionar com os animais, com as plantas, porque as pessoas são muito ruins. E isso, de acordo com a espiritualidade, isso é uma coisa que a pessoa fala, vive, sente, mas ela não percebe o quanto que isso é complicado, porque ela vai contra a própria natureza dela. Ela vai contra a própria, como fala? A própria, esqueci a palavra, espécie. Ela vai contra a própria espécie dela, que é o ser humano. Então, se eu não consigo amar uma outra pessoa da mesma espécie, um outro indivíduo que é da mesma espécie que eu prefiro amar um animal, uma planta que é de uma outra espécie, tem alguma coisa errada. Não significa que a gente não deva amar as plantas e os animais, porque eles também são seres vivos, eles também são seres divinos. Porém, é necessário que eu desenvolva o amor, primeiramente, com a minha espécie. A gente foi criado para isso. A gente foi colocado na Terra para isso. E Deus colocou dentro da nossa essência, dentro de nós, o amor exatamente para isso, para amar uns aos outros. O amor é o que comanda, é o amor que deve comandar tudo. E aí é preciso pensar nisso, né? Por que eu não gosto das pessoas? Por que eu não amo as pessoas? Por que eu acho defeito em todo mundo? O Espiritismo ele vem pronunciar, depois que Jesus, né, trouxe a palavra amor, uma palavra sagrada, e trouxe na época talvez um estranhamento ou uma surpresa para as pessoas, porque até então isso não era uma coisa dita, vivida.
E quando Cristo Jesus trouxe essa palavra, começou a falar sobre isso começou a ser visto pelas pessoas. Claro que de uma maneira devagar, mas isso foi aparecendo. E aí, quando a doutrina espírita chega, ela chega com uma outra questão, assim, que é fazer ou propor a mudança do homem. Então, se a gente pensar, qual é a proposta do Espiritismo? Qual é a proposta da doutrina espírita? É transformar, ou é proporcionar, ou é trazer para as pessoas conhecimentos, informações que vão se transformar em conhecimento, para que a partir desse conhecimento eu consiga me desenvolver, me conhecer, conquistar aquilo que eu preciso conquistar dentro de mim, que é a excelência, né? Que é a perfeição. Essa perfeição que está longe, está distante, a gente sabe disso. Mas o Evangelho, os amigos espirituais, eles dizem, inclusive, no próprio texto, que nós já evoluímos muitos anos, né? Mais de 100 anos. A gente já tem uma evolução muito grande. Agora imagina, né? Se a gente tem um monte de problema ainda, imagina como a gente era. O fato é que a nossa existência, ela na Terra, ela existe para que a gente se desenvolva, para que a gente se eleve, para que a gente cresça. E aí, como é que a gente faz isso? Né? Então, se a doutrina diz que a gente precisa buscar aquilo que nós somos para melhorar, fazendo a caridade, criando situações para se tornar uma pessoa melhor, como é que a gente vai fazer isso? Sem dúvida nenhuma, é seguindo a doutrina de Jesus, que é amando. Então, é através do amor que a gente consegue também se transformar num ser humano, num espírito melhor, mais evoluído, especial, né? E se tornando um espírito um pouco mais de luz, né? Então, isso é fundamental. E aí, a gente começa a pensar... Eu na verdade, assim, quando pensei em fazer esse bate-papo aqui, né? Quando o Luiz Carlos me convidou, eu fiquei pensando naquilo que eu vivo na minha prática do dia a dia, né? No meu trabalho, por exemplo. E eu tenho contato com muitas pessoas. E as pessoas muitas vezes, na maioria das vezes, me procuram porque elas estão com alguns problemas e elas me buscam, em função da minha profissão, me buscam para ter ajuda, para saber o que fazer. E é muito interessante porque quando eu comecei a olhar para isso e ver assim, que existe uma similaridade entre todas as pessoas, né, de um modo geral, que procuram profissionais da psicologia, né, ou profissionais da área de saúde mental, ou a própria casa espírita, imagino que também seja assim. Elas trazem uma questão muito relacionada a um vazio, né? Então as pessoas falam muito disso, que existe um vazio, que existe um buraco no peito, que existe um buraco no coração. As pessoas chegam muitas vezes assim, comendo muito, então é compulsiva por comida, ou ela é compulsiva por droga, por bebida, por sexo, ou é aquela pessoa que não admite nada nem ninguém, é aquela pessoa que reclama de tudo, é aquela pessoa que é muito depressiva, aquela pessoa que vive triste, aquela pessoa que tudo na vida dela é ruim. E aí quando você começa a fazer uma análise, né, dessas histórias, você começa a perceber que existe aí algo em comum. Quando elas falam disso tudo, existe um buraco de fato dentro dessas pessoas. E esse buraco foi criado, foi colocado ali, e elas geralmente não sabem por quê. Né? Então, assim, por que as pessoas, de um modo geral, sofrem tanto? Por que as pessoas comem compulsivamente? Por que as pessoas compram compulsivamente? Por que as pessoas gritam? Por que as pessoas são estressadas ao extremo? Né? Então, assim, o que falta? Às vezes você olha para a vida da pessoa e às vezes a própria pessoa diz, não me falta nada, eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho um bom emprego, eu tenho uma família linda, eu tenho filhos, enfim, tem tudo, mas tem aquele vazio. Então, o que pode estar acontecendo são 3 coisas, né? Fico pensando. Primeiro que ela pode estar trazendo coisas de vidas passadas ou dessa própria vida.
Talvez esteja relacionado aí a experiências psicológicas mal resolvidas, isso a gente também sabe que pode, né? E acontece com muita gente, questões que não foram resolvidas desde que ela se entende por gente e ela vem carregando isso, ou simplesmente falta esse amor próprio, né? Falta esse sentimento de olhar para si, de perceber aquilo que é, aquilo que pode ser, aquilo que pode realizar e amar, né? Então fica aquele vazio. É como se a pessoa precisasse sempre que alguma coisa fosse feita, que alguém dissesse alguma coisa. Então ela precisa tampar esse buraco. E ela acaba buscando isso de uma maneira equivocada, né? Em todos esses lugares que eu comentei aqui. Então, como é que a gente pode amar o outro de acordo com o que Jesus pregou, né? Como é que a gente pode amar alguém se muitas vezes a gente não se ama, né? Então é muito complicado. Como é que eu vou amar o meu pai, a minha mãe, o meu marido, a minha esposa? Como é que eu vou amar a minha sogra? Como é que eu vou amar aquele vizinho que eu não gosto, aquele amigo do trabalho que é uma praga na minha vida, que ele só fala mal, que ele faz de tudo para puxar o meu tapete? Como é que eu vou amar alguém que faz tudo para me ver infeliz? Como? Pois é, não é fácil. E a espiritualidade também diz isso, que amar o próximo, quando esse próximo é uma mãe carinhosa, um pai afetuoso, um filho querido, um amigo, é fácil, não é complicado, né? É gostoso amar alguém assim. Mas e quando você tem que amar alguém que você não tolera, não engole? Esse é o ponto. Ah, Karina, você está dizendo que eu não amo o meu chefe, que ele é um mané, que ele é um chato, porque eu não me amo? Não estou dizendo isso. Estou dizendo apenas que a gente precisa pensar no que a espiritualidade está tentando trazer, né? E o que ela tenta trazer é que é necessário que a gente questione as nossas próprias atitudes primeiro. Então, se eu estou com dificuldade, se eu estou vendo dificuldade em tudo, se eu estou vendo problema em tudo, se tudo à minha volta é ruim, se eu reclamo de tudo, se apesar de ter tudo eu não sou feliz, eu preciso entender o que é que está acontecendo comigo, né? Eu preciso fazer alguma coisa. E aí existem alguns caminhos, né? Ou eu vou buscar a psicoterapia, eu vou buscar outras coisas, né, que me ajude no autoconhecimento. E aí podemos citar aqui o reiki, podemos citar o yoga, os florais, a terapia, como eu já falei, e tantas outras terapias, né, que podem contribuir. Eu posso procurar a casa espírita. Se eu não gosto da casa espírita, eu posso procurar outra igreja, outra religião, não importa. Eu posso e devo buscar a espiritualidade, né? E quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade. Eu estou falando de uma força maior, de uma energia maior que nos move. É necessário. E quando a gente se vê nessa situação que a gente está hoje, de pandemia, é triste e ao mesmo tempo é interessante ver que tem muitas pessoas que estão sofrendo demais. Pessoas que podem ficar em casa, que estão conseguindo manter os seus trabalhos, os filhos continuam em casa estudando, tá dando tudo, tá tudo arrumando-se. Mas a pessoa continua infeliz, continua triste, e as pessoas reclamam que elas não aguentam mais ficar com os filhos, que elas não aguentam mais ficar em casa, que é muito difícil, que é muito complicado. E aí eu fico pensando, por que é difícil ficar consigo mesmo? O que está acontecendo com muitas pessoas é que elas não estão dando conta de conviver com elas mesmas. O processo psicoterapêutico, os psicólogos, desde quando começou a pandemia, houve um crescimento de 800% na busca por profissionais da área de saúde mental. Isso é muito sério, né? É bom por um lado e é muito triste por outro. Por que é bom, Karina? É bom porque as pessoas estão buscando ajuda, e isso é muito positivo. Por outro lado, é triste porque a gente vê o tanto de gente que está sofrendo e que já poderia ter visto isso antes, né? Então, assim, as pessoas têm uma dificuldade imensa de conviver consigo mesma.
Então, quando ela sai para trabalhar, quando ela sai para conviver com os amigos, vai numa balada, quando ela vai fazer um trabalho, quando ela vai fazer qualquer coisa fora, com outras pessoas, ela acaba deixando de lado os problemas dela, ou melhor, ela sabe que o problema está ali, mas ela não fica muito naquilo, ela se distrai com outras coisas. O filho está na creche, o filho está na escola, o filho está com a avó, e aí ele não se preocupa. Nesse momento é preciso olhar. E aí essa pandemia também tem uma razão de ser, né? Todos vocês já devem ter visto muitos textos enviados pela espiritualidade que diz isso, né? Que tudo que a gente está vivendo tem uma razão de ser. E aí a gente precisa, apesar de toda a dificuldade, de todo o problema que a gente está vivendo, é preciso também encarar isso de uma outra maneira. Né? É olhar para isso como uma oportunidade. Se eu posso ficar, se eu posso conviver com o meu filho, com o meu marido, com a minha família, por que não? Se é difícil aguentar aquele marido chato, por que você não olhou para isso antes? Se não olhou antes, então está na hora de olhar. Né? Tá na hora de conversar, está na hora de colocar as coisas na mesa, como diz minha mãe, né? Um casamento, por exemplo, precisa de 2 cadeiras. Não é para tacar um na cabeça do outro, mas é para sentar e conversar. Então, é momento de conversar com o marido, com a esposa, com o filho, com a mãe, com o tio, com o vizinho, né? É fundamental que isso aconteça. Enfim, esse problema todo que as pessoas estão vivendo, e que talvez muitos de nós também estão vivendo, é algo que vem de uma dificuldade de lidar com questões relacionadas ao que eu sou. A gente vive muito em função do que as pessoas querem, do que as pessoas acham legal. Né? Então a gente vê Facebook, Instagram, as redes sociais todas, né? O quanto que elas acabam controlando e ditando o nosso comportamento. O nosso comportamento acaba sendo moldado pelo que a sociedade nos impõe, pelo que as redes sociais nos impõem. Então eu passo uma bela maquiagem, ponho uma linda roupa, faço um biquinho e faço uma foto para ir para o Instagram, para o Facebook. Se ninguém curte a minha foto, é uma decepção. Se ninguém fala nada, que tristeza, ninguém está me vendo, né? Ou se eu olho o que as pessoas estão postando, colocando, que inveja. Mas é uma inveja que eu não assumo, né? Eu falo, imagina, ela fez isso, não sei o quê. Então, assim, a gente vive de uma maneira muito artificial. Sabe aquele vaso de planta artificial? A gente vive como se fosse um vaso de planta artificial. Um vaso de planta artificial, você só precisa de vez em quando tirar uma poeirinha. Você não precisa cuidar de fato. E muitas vezes a gente prefere o vaso de planta artificial porque é mais fácil cuidar. E isso, se a gente trouxer para a nossa realidade, é mais ou menos assim. É difícil você cuidar de uma planta de verdade, porque você tem que saber quanto de água, quanto de sol, quando tem que cortar, quando não tem, enfim, se tem que pôr vitamina, se não tem. É a mesma coisa a gente. Então eu não tenho que cuidar só do alimento que eu como, só do meu corpo, se tá mole, se tá flácido, se tá feio, se eu tô gordo ou se eu tô magro. Eu tenho que cuidar, olhar para isso, sim, porque é a morada do nosso espírito, então a gente tem que cuidar do corpo, mas a gente tem que cuidar dos nossos sentimentos, das nossas emoções, a gente tem que cuidar desse sentimento nobre que vive dentro de nós e que a gente ainda não se deu conta e não colocou ele para fora para valer, que é o amor. Que é essa afetividade, que é o carinho, que é o respeito, que é a dedicação, que é fazer sem esperar nada em troca e que é especialmente agradecer por tudo aquilo que somos e temos. Isso é fundamental. Somos ainda seres muito egoístas. E por ser egoístas, a gente acaba achando que as pessoas são obrigadas a nos fazer feliz. Então, se eu chego em casa com o cabelo cortado, bonito, e o marido não fala nada, pronto, eu estou infeliz. O meu marido arrumou outra porque ele não viu o meu cabelo. Né? Se eu fiz uma comida gostosa, ele não deu bola, ele reclamou que está muito salgado ou que está sem sal. Ou eu reclamo da minha esposa que não faz a comida que eu gosto. Poxa, quando eu era solteira, minha mãe fazia, né? Ou quando eu me dedico ao máximo no meu trabalho e o meu chefe nem sequer fala, poxa, parabéns, que legal, nem um tapinha nas costas ele dá. Então eu sou infeliz, eu sou extremamente infeliz porque o meu chefe não me valoriza. Eu sou extremamente infeliz porque eu ainda não arrumei o casamento dos meus sonhos. Porque o meu marido não me ama, o meu marido não dá bola, ele não fala pra mim que me ama, então eu sou infeliz. Então a gente acaba jogando no outro uma responsabilidade que não é do outro. É minha, é nossa. Ninguém é responsável por fazer ninguém feliz. Eu não sou responsável por fazer ninguém feliz.
Se alguém é feliz ao meu lado, é porque ela viu algo em mim que contribuiu para a felicidade dela. Mas eu não faço a felicidade de ninguém. Eu só faço a minha felicidade. Porque o ser feliz depende muito do estado de espírito, depende muito do sentimento que eu carrego dentro de mim, depende muito do amor próprio que eu tenho e depende muito do quanto que eu me conheço e a partir desse autoconhecimento melhoro o que precisa ser melhorado e valorizo o que tenho de bom. Então, é preciso olhar para si. É fácil? Não é. Dói muito, sangra, dói demais, mas é necessário. Ninguém disse, né? Em nenhum momento dentro da doutrina espírita ou em qualquer outra religião, não existe em nenhum lugar escrito que a vida seria fácil, né? Não é fácil viver, mas também não é tão complicado assim. É complicado porque a gente complica. Então é preciso olhar para isso, né? Então a gente precisa aceitar mais aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é, aquilo que a gente pode realizar, parar de viver em função dos outros, é ser feliz com aquilo que você é, com aquilo que você representa, com aquilo que você pode fazer, com aquilo que te faz feliz. Tem pessoas que dizem que só são felizes quando elas casarem com uma pessoa apaixonante, ou quando ela comprar um carro do ano, ou quando ela construir uma casa dos sonhos, ou quando ela conseguir a aposentadoria, aí ela vai ser feliz. Tem gente que passa a vida inteira trabalhando esperando a aposentadoria. E aí na hora que chega a aposentadoria, ferrou, porque a pessoa não fez nada, não curtiu nada, não foi feliz em nada, e aí ela chega numa idade, porque a gente sabe que a aposentadoria no nosso país é com uma idade avançada. E aí, se a pessoa cuidou, planejou a aposentadoria, legal, porque aí ela vai estar com saúde, ela vai estar disposta, ela vai ter um outro trabalho voluntário para fazer, outros projetos. Mas e se não, como é a maioria das pessoas? E se a pessoa não cuida, né? Se ela não planeja essa aposentadoria? A maioria das pessoas brasileiras, elas chegam na terceira idade, sem dinheiro, sem saúde, sozinho, abandonado. E aí? Né? Então, assim, a gente precisa viver hoje, amar hoje, pensar hoje no que eu posso fazer para ser feliz, né? Então, não é amanhã. Eu não sei se amanhã eu vou acordar viva. Acordar viva é bom, né? Não sei se eu vou acordar. Então, assim, é preciso fazer as coisas hoje. A tarefa é difícil, sim. E dentro do Evangelho, a espiritualidade diz o seguinte, e isso é uma afirmação que está escrito lá. A tarefa é difícil, mas se cumprirá. É uma afirmação. Ele não está dizendo que o amor, amar a si mesmo e amar ao próximo, é uma coisa que vai depender da gente, que só vai acontecer se a gente conseguir. Ele não diz isso lá. Lá está dito que vai ser cumprido. Isso significa que é uma meta para o planeta. Isso significa que o amor é algo que vai acontecer no nosso planeta. Não sabemos quando, mas vai. A questão que eu fico refletindo é, se isso vai acontecer de fato, por que a gente não pode contribuir para acontecer logo? Né? Para acontecer mais, para não demorar tanto. Então, isso depende de nós. Nós somos os guerreiros, né, dessa batalha toda. É a gente que precisa ter força, coragem para olhar para si, coragem para conviver consigo mesmo, coragem para aceitar que as pessoas são diferentes da gente, aceitar que a gente não sabe tudo, que a gente não pode tudo, né? Entender que a minha razão ela é importante para mim, mas que as outras pessoas também têm razão de ser e que as razões delas também são importantes para ela. A gente não sabe conviver, a gente não sabe conviver coletivamente, né? De novo, essa pandemia está demonstrando que tem gente que não está nem aí, né? Ela sabe que ela está doente, ela sabe que ela tem problema, mas ela não está nem aí. Ela convive com as pessoas, ela não se preocupa com o outro, né? Então, assim, isso existe dentro da gente. A espiritualidade também diz que o amor ele é um imã que vive dentro de nós. Às vezes ele está abafado, mas ele é um imã que, dependendo da maneira como a gente lida com ele, ele vai criando força e saindo, né? Então, a Terra ela só será purificada e terá os seus problemas resolvidos ou amenizados
quando a população terrena, quando os filhos da terra aprender a olhar para si, a se valorizar, a amar aquilo que Deus te deu como talento, como condições, e amar o outro. Quanto mais eu amo a mim, mais esse amor se expande e toca no outro. Então o passo inicial é: ama-te a ti mesmo e depois eu amo o outro. Então eu tenho que amar a Deus. Lembra lá dos mandamentos? O primeiro mandamento é amar a Deus e depois amar o outro. Lembre-se que Deus somos nós, Deus vive dentro de cada um de nós. Então primeiro eu tenho que me amar, primeiro eu tenho que me respeitar, primeiro eu tenho que me valorizar. Mas Karina, como é que eu faço isso? Esse trem é difícil pra caramba. É difícil. O autoconhecimento talvez seja o caminho, talvez não, é o caminho, né? Santo Agostinho falava isso, se não me engano, não sei ao certo. Se eu tiver errado, alguém me corrija aí no chat, por favor. Mas conhece-te a ti mesmo, né? Não foi Santo Agostinho, não, foi um filósofo que eu não lembro qual foi agora. Conhece-te a ti mesmo. Então, quanto mais eu me conheço, menos difícil fica. Veja que não é mais fácil, menos difícil fica, porque eu passo a conhecer as minhas fragilidades, as minhas dificuldades, eu passo a entender que muitas das minhas frustrações, muitas das minhas atitudes negativas, elas são da minha própria natureza e que eu preciso aprender a lidar, que as pessoas não têm culpa disso, né? Agora, se eu não conheço, se eu não olho para mim, eu vou com certeza achar que todos os problemas da minha vida são responsabilidade de alguém. Né? Do meu pai, da minha mãe, do meu marido, do meu filho, do meu patrão, do meu vizinho, enfim, não é assim, né? E aí, pra gente encerrando, chegando aqui ao final, existe lá no Evangelho uma máxima para a nossa vida. Eles usam esse termo. A máxima para a nossa vida é amar bastante, a fim de ser desamados, né? Eu escrevi isso num post-it e pus aqui no meu computador, né? Para eu olhar para isso todo dia. Então, assim, amar bastante, a gente tem que amar muito, todo dia, toda hora, todo minuto. Respirei, tenho que amar. Sócrates, obrigada, Luiz. Sócrates disse isso. Ama-te a ti mesmo. Então, assim, amar bastante a fim de ser desamados. Quanto mais eu amar, mais eu serei amado. Porque quanto mais eu amar a mim mesmo, mais esse amor vai expandir e vai tocar também no coração das pessoas. Lembre-se, eu não mudo ninguém, eu mudo apenas a mim mesmo. Ah, mas eu tive uma experiência, Karina, aqui depois que eu casei, eu mudei o meu marido. Não mudou o seu marido. Quem muda é a pessoa. Se a pessoa que convive com você mudou, significa que alguma coisa em você mudou e ao conviver com isso, ela percebeu que era necessário que ela também mudasse. Então, ama bastante a fim de ser desamados. Então, quanto mais eu amar, mais eu serei amado, né? Então, é preciso amar e aceitar os meus acertos, os meus erros. Outro dia eu dizia para minha mãe, né? Se alguém te elogia, não fala, são seus olhos. Diga, não, muito obrigada. Agradeça. Reconheça, valorize o que as pessoas falam de positivo para você, né? Porque não adianta as pessoas falarem. Quantas vezes a gente fala e não resolve? Porque não adianta as pessoas falarem. Quem tem que acreditar somos nós. Então, valorizemos mais aquilo que nós somos. Valorizemos os nossos acertos, valorizemos também os nossos erros. Não no sentido de achar que é bonito errar. Não é isso, mas no sentido de entender que somos filhos da Terra e que por sermos filhos dessa Terra, desse planeta, somos vulneráveis, a gente erra, né? Todo mundo erra, mas eu sempre digo que o problema não é errar, o problema é continuar cometendo o mesmo erro. Se for para errar, que sejam novos erros e nunca o mesmo, né? Então é preciso que a gente pense nisso e valorize o erro também. Porque o erro ele é uma oportunidade de crescimento e de aprendizado. Enfim, né? É preciso que a gente se sinta melhor com aquilo que somos, temos e podemos. É preciso que a gente melhore os nossos pensamentos, é preciso que a gente melhore as nossas atitudes, é preciso que a gente melhore a nossa sintonia. E para encerrar, uma frase da Joana de Ângeles que ela diz assim: sem o passo inicial, ninguém vence as distâncias. Então, não adianta a gente participar de grupos de estudo na casa espírita, na igreja, seja em qual religião for. Não adianta a gente fazer terapia, massoterapia, fazer 1 milhão de coisas se a gente não dá o passo.
né? Então, assim, não adianta. Eu só vou começar a vencer a distância que existe entre mim e o caminho, o objetivo, que é a perfeição, que é o crescimento, que é a evolução, se eu der o primeiro passo. Se eu der o primeiro passo e tropeçar, não tem problema, eu não preciso e não devo desistir. É preciso que eu reconheça que faz parte, né? Eu posso e também devo me dar o direito de chorar, de ficar triste, de sentar. Não tem problema chorar, não tem problema ficar triste, não tem problema ficar com aquela melancolia, aquela pontinha de tristeza. O problema é viver desse jeito, né? É não reagir. Somos humanos, corre sangue nas nossas veias. Então, é natural, é da terra a gente chorar, ficar triste. Então, chora uma noite inteira, mas na hora que o sol raiar, esteja pronto para chacoalhar a poeira e criar mecanismos, jeito para vencer essas dificuldades todas que a gente acaba vivendo, né? Então, sem o passo inicial, ninguém vence as distâncias. Joana de Ângeles. Eu desejo muito amor para todos, né? Volto a dizer que tudo isso que eu disse, eu digo para quem está aí ouvindo, mas eu digo especialmente para mim, né? Todo mundo precisa amar, se amar. Todo mundo precisa melhorar todos os dias um pouco mais. Nunca se compare com ninguém. Compare-se apenas consigo mesmo. Seja hoje melhor do que você foi ontem. Amanhã você precisará ser melhor do que você foi hoje. Eu não tenho que ser melhor do que ninguém. Não dá, não é assim. Cada um tem uma história, cada um tem um propósito. O meu propósito é ser melhor a cada dia. Então a Karina de amanhã precisa ser melhor do que a Karina de hoje. Isso é fundamental. Então, sejamos aí mais felizes, mais afetuosos, para que a nossa vida se torne mais leve, né? Se torne mais tranquila e que a gente possa, enquanto estivermos vivendo nesse planeta, que a gente possa ser feliz. Eu sei que a felicidade não é desse mundo, não é daqui, mas enquanto eu estiver aqui, que eu possa ter momentos felizes, né? Trazer para perto de mim momentos felizes. Isso é o mais importante. Eu agradeço imensamente mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Espero, né, que realmente a gente possa pensar nisso tudo, refletir sobre isso tudo e tomar atitude, né? Dar o primeiro passo, tirar realmente, sair da cadeira, né? Levantar e fazer as coisas acontecerem, entendendo que não é fácil. E se precisar de ajuda, não tenha vergonha de pedir. Seja para um amigo, para uma pessoa da família, seja para um profissional especializado, peça ajuda, não tenha vergonha, não tem problema. Né? Isso é importante. Então, um bom final de semana para todos. Muito obrigada pela presença, pela participação. Mais uma vez agradeço ao Luiz, né, que é o meu tio, Luiz Carlos. Né? Agradeço ao CFA, Filomena, agradeço pela oportunidade. Que Jesus e a espiritualidade possa passar pela casa de cada um e depositar dentro do coração de cada um de nós muita paz, muita luz e especialmente que possa tocar o nosso coração para que o nosso amor se desperte, né? Para que esse amor cresça dentro do nosso peito e expanda, né? Como realmente os raios de sol. Boa noite, bom fim de semana e até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, mãe!